Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Longevidade do Change for Good Talks. Eu sou Renata Brunetti, doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, e foi justamente nesses meus estudos que eu encontrei fundamento teórico para acreditar que a gente pode mudar o mundo para melhor, fazendo melhores escolhas na hora de consumir, produzir e investir. Nesse episódio, eu vou conversar com Silvia Triboni, palestrante e consultora em longevidade ativa e harmonia intergeracional nas empresas. Ela faz esse trabalho no Brasil e em Portugal e é palestrante em vários países. Nossa, Silvia, que bom que deu certo. Então, você aqui no Brasil, eu também, né? Porque nós duas levamos essa vida assim, né? Que você fica bastante em Portugal, mas vem de vez em quando para cá. Que bom que deu certo. Muito bem-vinda, uma delícia te receber aqui. E queria muito que você trouxesse assim, como é que está essa questão da longevidade, tanto aqui quanto em Portugal, que eu sei que é o seu tema de vida, de trabalho. Contar para a gente um pouquinho. Querida Renata, com um imenso prazer, alegria, nossa, de estarmos aqui presencialmente, fisicamente, né, juntas, que bom que deu tudo certo, né? Você sabe que eu já estou 7 anos em Portugal, né, vinculada no meu trabalho Brasil e Portugal, e aí as viagens não são tão constantes assim, né? Pelo menos uma vez por ano eu venho para cá, até por conta, né, de todos os eventos ligados à longevidade que ocorrem nesse período de agosto, setembro, outubro. E eu sou muito feliz, né, de poder estar aqui e contar um pouquinho dessa minha trajetória, que é uma segunda carreira, né? Ah, como foi antes? Conta para mim. Então, eu sou administradora, advogada, fiz a minha carreira na Justiça Federal, né, onde tenho orgulho, muito orgulho, trabalhei muito em São Paulo e Mato Grosso do Sul. E às vésperas da famosa aposentadoria, 60 anos, eu simplesmente decidi e sentia que não correspondia àquele estereótipo, né, de vou parar, vou só fazer o quê? Viagens. Amo viagens, sou apaixonada, mas eu senti, eu falei, não, eu não vou parar, mas eu quero fazer alguma coisa ligada ao envelhecimento e quero investigar se, porventura, viagens fazem bem. Porque eu me sentia plenamente ativa, com muito gás, e aí foi quando eu fui estudar as técnicas do jornalismo para escrever e entrevistar os especialistas da área da saúde, porque advogada, falei, eu sou a idosa, né, com 60 anos, a idosa que está bem, mas será que isso tem algum fundamento? E assim eu fui estudar, estudei na Casper Libero, fiz cursos de repórter 60 a mais, tudo primeira turma, né? Faço 68 anos neste mês, dia 27. Então já vão 8 anos nessa trajetória, com gratidão, e o conhecimento que eu adquiri me permitiu criar uma plataforma que se chama Cross the Seven Seas, onde de início eu fui lá entrevistar neurocientistas, psiquiatras, psicólogos brasileiros e que diziam o que acontece conosco do ponto de vista físico, né? Se a gente pensar numa viagem, num turismo, né? Lembrando que isso nós fazemos na nossa cidade, né? No nosso país, né? Qualquer trabalho de exploração de novas culturas, novas paisagens, vamos trabalhar o físico, vamos trabalhar o cognitivo, o cérebro demanda muito, desde a organização, a resolução dos problemas, das coisas que surgem, tá bom? Outra questão muito interessante, a questão social, e com o passar dos anos eu fui aprendendo, hoje nós sabemos o quanto a saúde social é importante para o nosso envelhecimento. E é algo que nossa, eu busco muito durante as viagens, que é fazer novos amigos, viajo com amigos, viajo às vezes sozinha, na mala trago de volta amigos, e foi assim que eu comecei. E a partir daí, uma vez repórter, né, passei a escrever e a entrevistar pessoas, cientistas nessa área, e em busca de regiões com uma longevidade positiva. Eu só fui para Portugal tem 7 anos, não é? De lá fica mais fácil fazer as viagens à Europa. Mas decidi também ir atrás, ver de perto as tais Blue Zones, lembra? Olha, que legal. Então, Para quais você foi? então, eu criei um projeto que eu chamei de Centenarian Expedition, né? E já de cara fui pela italiana. Eu sou cidadã italiana, falei, vamos ver
que tem a Sardenha. Sardenha é uma delas. Maravilhoso. Então, e lá está lá o professor, o cofundador, que as Blue Zones elas foram criadas por 2 cientistas, que é o Gianni Pes e Michel Pollan, o belga, Gianni Pes italiano. Depois o jornalista Dan Buettner, que patenteia a marca e divulga pela National Geographic e tudo mais. Mas eu fui então na primeira, entrevistei Gianni Pes, queridíssimo, e fui lá visitar as regiões dentro da Ilha da Sardenha imensa, né? Fui lá, tem todo um material, depois tive a sorte de fazer, eu gosto de fazer pontes, né? Nexos, apresentar ele para empreendedores dessa área aqui no Brasil, onde ele já fez entrevista aqui também. Depois da Sardenha, aí eu fui para a Grécia, Icária. Olha, não é? E sempre com esse foco Exato, de olhar. Eu estava no Centenary Expedition, quero lá ver de perto, conversar com os cientistas, ver se aquilo é verdade. Né? Primeiro que tem, né, tem muito... Né, eu aprendi, Renata, a gente fala muito em greenwashing. O greenwashing, isso eu aprendi na especialização que eu fiz na Universidade de Lisboa. A especialização em sustentabilidade e responsabilidade humana. Ou seja, é o S do ISD. Lembra que I é environmental, ou seja, meio ambiente, social e governance. Exato. A gente fala greenwashing quando para inglês ver é ligado ao ambiente, ao meio ambiente, ao verde. Mas quando a questão é ligada ao S do social, a gente chama blue washing. Ah, que interessante. Então, por causa das Blue Zones? Não é por causa das... Não sei por conta de onde... Boa pergunta, vou querer saber de onde tira. Por que azul, né, do social? Mas interessante. Mas eu quero ver de perto. Será que é isso mesmo? Né? E descobri muitas coisas, até ligadas às Blue Zones. Nossa, se a gente tiver tempo, eu conto várias. E aí eu vou ver de perto. Então, fui para a Icária. E aí eu vou... Sabe o que eu visito nesses lugares? Eu vou nos cemitérios, para ver ali, ver se a longevidade era lá no passado também, ver com quantos anos, né, os habitantes já desencarnados e tudo mais. Viveram. Vou lá, às vezes eu vou nas prefeituras, como eu fui na própria Icária. Eu vou atrás de dados, eu gosto. E aí o que você percebeu, assim? Como você sentiu? Já tinha aprendido muito com o professor Gianni Pes, né, da questão até do que a gente chama overtourism. O overtourism estraga muitas vezes e o estilo de vida muda. Por exemplo, Okinawa, fui para o Japão. Entrevistei o Dr. Makoto Suzuki, ele tem 93 anos, é médico e ainda atua no hospital. E ele é o principal pesquisador da longevidade. Por conta não só do turismo exagerado e a mudança do estilo de vida das novas gerações com a alimentação fast food, Okinawa são bases e bases norte-americanas, bases militares. E aí, veja, mudou. Mas existem os núcleos, e aí que eu vou lá ver, cadê os idosos, né? Existe, estão lá passando dos 100, né? E aí a gente vai vendo a realidade, vai vendo que não é também tudo mil maravilhas, famílias que já não têm aquelas... Vou falar do Japão, tá? Que já não tem aquela preocupação de cuidar tanto assim dos idosos da sua casa. Estão desaprendendo isso que... Então, e aí vai diminuindo, se a gente pensar. Lembra as Blue Zones? Tem as receitas, cada uma tem uma. Um denominador comum nas Blue Zones, né, é justamente a questão do convívio social. O físico, sim, o trabalho, que é o cognitivo, não é? O cognitivo, o mental seja por questão cultural, o que pessoas fazem, Japão com tantas tradições culturais, de artes e tudo mais, mas é impressionante o social. Nós temos que ter amigos, Renata. Tá? Família, os nossos familiares podem ser nossos amigos. Eu valorizo muito os amigos. E aí, no Japão, para você ter uma ideia, a gente já fala muito do Ikigai, do propósito. Você já ouviu falar do Moai? Não conheço. Então, o Moai é um nome, tá? E, nossa, o Dr. Makoto Suzuki, nossa, dá uma aula sobre isso. Moai é o nome que eles dão para os grupos de amigos que eles formam, isso nossa, muitos anos atrás.
amigos que se ajudam, desde financeiramente, como, por exemplo, uma poupança. Tudo começa assim, eles reservam para um auxiliar o outro nas necessidades financeiras e os convívios, os encontros sociais. Pode ter familiar, amigos também. E eu tive a sorte de participar de um jantar, de um moai. E olha só, Renata, eu viajo e vou, né? Eu gosto sempre também de encontrar os brasileiros. Eu valorizo muito, né? A gente fala das redes sociais, tá? Facebook. Eu valorizo muito os grupos do Facebook. Sou grata, porque você entra lá, tem lá brasileiros Bangkok, brasileiros em Okinawa, brasileiros em Sydney, e vai. E ali são pessoas que se auxiliam. E ali eu encontrei 2 amigos brasileiros, 2 jovens, falei que estava indo para lá, me levaram, lógico, né? Tem desde aqueles que prestam serviços, né? Mas me levaram e eram também intérpretes, porque assim como nós, os brasileiros, nem todos falam inglês, e o japonês também não. Né? Interessante, não? A gente não sabia disso. E aí eles me levaram para toda aquela Okinawa, conheci de tudo, inclusive por um jantar de um moai. Então e o mais importante que eu gosto de mencionar nessa minha exploração é que não são só essas Blue Zones certificadas, locais de alta longevidade. Há muitos outros que não podem não ter esse título, como, por exemplo, na Itália, na região de Lecco. Tudo isso o professor Michel Pollan falou. Tá? E aí eu vou lá, né? A gente está lá na Europa, fica mais baratinho, dá para eu viajar de low cost. E o que te fez ter essa curiosidade, essa busca, ir atrás disso? Assim, você é uma pessoa que sempre quis viver muito, então você fala, deixa eu ver o que eu posso fazer para eu durar bastante. Como é? O que te... Olha, eu acho mesmo que é uma paixão de curiosidade. Quando alguém, já vou dizer, Silvia, resumindo, o que você indica aí para... Qual a sua receita para longevidade? Eu vou dizer 2 coisas. Fazer amigos e ter curiosidade. Porque com a nossa curiosidade, seja para o que for, eu vou trabalhar o meu cérebro. Eu vou querer, por exemplo, eu te falei que eu estou atenta para ver se as coisas não são blue washing, que se não é só para inglês ver, curiosidade, eu vou ter que investigar. Então, e aí quando eu tenho essa curiosidade, quero ver de perto. Seja, por exemplo, aqui no Brasil, agora eu quero conhecer Veranópolis. Veranópolis, no Rio Grande do Sul, é a região de maior índice de longevidade positiva. Colônias italianas. Lá tem o Instituto Moriguchi. Nessa minha temporada agora, eu quero ver se vou até Veranópolis. Falei de Veranópolis para o professor Gianni Pes. Encontrei Michel Pollan em Lisboa, que é o belga, que continua avaliando locais de alta longevidade. Um deles que ele já divulgou, tem lá a certificação que ele também criou, que se chama Longevity Blue Zones, que é a Martinica, na França, outra ilha. Ele estava na Espanha, Michel Pollan, avaliando também uma outra região, são regiões, não é a Espanha inteira, não é a cidade toda, como também Sardenha, é aquela região, no Oro, por aí vai. Da Espanha, ele ainda investiga. Então, por conta desse, você vê, eu gosto de conversar, eu chamo para entrevista ou para um café, e felizmente as pessoas me orientam. E eu conto também da nossa Veranópolis, que eu sei que é verdade, já conheço, já avaliei bastante. E aí você vai passar lá dessa vez. E nisso, se Deus quiser, porque eu quero esperar. O doutor Emílio Moriguchi, ele trabalha em Porto Alegre. Então, estou vendo com a assistente e tal, para ver quando é que ele estará Eu não quero ir para Porto Alegre, eu quero ir para Veranópolis, que é perto de Caxias do Sul. Tá. Vamos ver se dá certo. E aí, isso é minha vida. Então, quando eu recrio essa nova carreira, né, eu sou mentora, sou consultora também, Portugal e Brasil, e faço essas investigações, essas explorações, eu estou cuidando do meu envelhecimento. Não posso dizer, não é? E os livros, me conta. Então, por conta de toda essa trajetória e dos artigos que eu escrevo, não é, trabalho muito a questão da harmonia geracional, e eu escrevo artigos sobre isso, desde o resultado das explorações, né, até as novidades que surgem, e aí eu vou realmente divulgar.
E são artigos, né, que estão ali materializados, seja na minha própria plataforma, como de amigos, né, amigos de outras plataformas no Brasil e aqui em Portugal. Aqui em Portugal não, aqui no Brasil e lá em Portugal. Em Portugal, eu sou diretora da Associação Stop Idadismo. Idadismo é o preconceito etário, não é? E muitos falam etarismo, é sinônimo. Eu tive a alegria de ir na inclusão da palavra idadismo no dicionário da língua portuguesa, foi lá em Portugal, foi lá em Lisboa, achei genial. E é lá, sinônimo, etarismo, é a mesma coisa. E aí lá trabalhamos muito a sensibilização, seja em órgãos públicos ou privados. Temos também um selo que nós chamamos de agentes da diversidade geracional. São empresas que buscam essa certificação, aí nós temos que capacitar, é como se fosse uma ISO, né? E é muito bacana. E aí, por conta dessa montanha de artigos, eu falei, eu vou publicar. Publiquei o primeiro livro, que eu chamei de Empregabilidade 50+, né? E foi no ano retrasado, e com tudo. E ali eu gosto por exemplo, divulgo bastante. E há muitas empresas que levam muito a sério essa questão da diversidade geracional nos times, nas equipes. Porque é verdade, e nas palestras eu friso, eu falo que não é caridade a gente ter o time ser composto com diferentes gerações. É negócio, é lucrativo, porque cada geração tem a sua característica. Não é? Então, por isso, em primeiro lugar, não temos que ser idadista. Se eu sou uma 60+ num time, uma 50+, tá? Eu não tenho que, primeiro, me achar inferior e nem desvalorizar os mais jovens. Parar com isso. Essa história de idadismo já era. Não, esquece isso, né, Renata? E você sente diferença aqui, né, Portugal e Brasil? Como é a diferença disso? Nós estamos mais avançados, não só nessa questão da sensibilização, da capacitação, não é? Por tudo que nós vemos de empresas aqui que já buscam as certificações age-friendly, tá certo? Em Portugal, por conta desse convívio, até pela Associação Stop Idadismo, felizmente, meus amigos, né, verbalizam, né, que nós começamos. Da minha experiência, eu vejo que está pelo menos 10 anos que já temos trabalho aqui. O preconceito existe, que afeta a gente de 30 anos, às vezes, 40 anos, aqui e lá. O que nós vemos aqui é começar do nosso Estatuto da Pessoa Idosa, é uma grande conquista, de 20 anos atrás, olha o tempo que a gente levou. Lá foi promulgado até ser colocado em prática, operacionalizado e valorizado, surgiu os conselhos da pessoa idosa. A pessoa idosa é 60 anos. 60 anos é uma pessoa muito jovem. Tá? E aí não estamos falando só do trabalho, do modo geral, mas eu vibro quando como venho do mundo jurídico, venho da Justiça Federal, eu vibro quando divulgam decisões da Justiça do Trabalho condenando empresas porque mandaram embora, demitiram pessoas por conta da idade. Mas a nossa justiça usa o quê como fundamento? Estatuto da Pessoa Idosa. Portugal tem as legislações, mas essas especializações não. Lançaram, não sei se foi no final do ano passado ou este ano, esse estatuto. Ok, será que vai levar 20 anos? Porque não que só depois de 20 anos que a gente pôs na prática, mas valorizo muito o Brasil. Depois que a gente vai, você também, a gente vê quanta riqueza nós temos. Temos muito por fazer, mas já fizemos muito. A tendência nossa é só, né? Ai, meu Deus, tanta coisa. Gente, mas quanta coisa já foi feita. Em relação às mulheres, com relação à raça, mesmo a questão do sexismo. Você viu Portugal, o sexismo é forte lá. E é o segundo maior preconceito, segundo a OMS. O terceiro é o idadismo. Racismo, sexismo e idadismo. Então, fico feliz porque estamos presenciando ações para melhoria. Antes não era nada, não tinha nada. E falando de Brasil, olha, temos muito por fazer, mas já fizemos muito, estamos num caminho muito bom, depende de nós. Temos que ser ativistas, não podemos deixar a coisa acomodar, né? Espera aí, depende de nós.
Eu que estou aqui olhando você falar, esses seus olhinhos brilhando, é impressionante, né? Que determinação e que garra para trabalhar esse tema, para conhecer com mais profundidade, fazendo essas. Você comentou um pouquinho sobre viagens também, né? Qual é a qualidade das viagens? Só para. Olha só. Ou qual é o problema, porque você também falou dessas viagens excessivas, né? Assim, você também comentou. Sim, sim, a escolha dos destinos. Nós que somos viajantes conscientes, existe uma linha dentro do turismo, das viagens, que se chama até viagens conscientes. O meu professor na Casper Libero, um grande jornalista de viagem, chama Daniel Nunes Gonçalves, faço questão de dizer o nome dele, trabalha muito isso daí. Que desde a gente pensar no meio ambiente até essa questão social. Todos nós vemos Veneza, a situação de Veneza, não é? Então, essa é só um lugar. Lisboa vai passando por isso, até por conta não só do turismo, mas dos nômades digitais, que está tendo todo um aumento gigantesco do valor das habitações e tudo mais, e que vai transformando as cidades. Se a gente puder, não é? Puder não, eu acho que a gente tem a obrigação de escolher os nossos destinos, tá certo? Hoje aqui no Brasil, com a COP, lá em Belém, viu só a situação, caríssimo, não é? Uma coisa absurda. Então, é a hora que a gente tem que até não valorizar ou fomentar, né? Não é? Por dinheiro, vamos lá para aquela coisa que está totalmente desequilibrada. Então, o que eu valorizo, né, e indico as viagens, tá bom? Eu vejo como, primeiro, uma questão de fortalecer o nosso protagonismo. Adoro falar sobre protagonismo, 60 mais. Lembra? Que é o amor próprio, a autoestima. Aí vai propósito, conexões e por aí vai. E a viagem favorece isso. Eu tive uma alegria muito grande este ano quando eu fui convidada para fazer uma palestra na capital da Lituânia, em Vilnius. Recebi um e-mail, me convidaram para falar sobre viagens e longevidade. Eu fiquei felicíssima. Eu não acreditei. Eu falei, puxa, e o tema, né, da viagem, num congresso gigantesco lá focado em palestras, né? Tinha área de expo e tal, se chama Login, ocorre há 13 anos, e um palco específico para falar de longevidade. E eu falei lá para umas 300 pessoas com o tema Can traveling make you live longer? Uma pergunta. Viajar te faz. E aí levei, lógico, né? E mencionei os fundamentos, busquei fundamentos científicos de grandes universidades no mundo, e cada uma falou da parte física, outra da cognitiva, outra da mental, outra da social, tá certo? Exemplifiquei até com relatos meus, né? Então eu busco fazer amigos, mas eu tenho que me preparar. Eu não posso, mesmo que eu vá numa excursão, num grupo com uma amiga, temos que ter, que eu digo que é a parte cognitiva, é me preparar para o que eu vou ver. Se tiver uma língua estrangeira, nossa, olha só a nossa mente. Então, vamos lá, eu vou para o Rio de Janeiro, né? Nós vamos para o Sul, eu tenho que me preparar, né? Eu quero saber a situação, né, da questão, se uma mulher sozinha, de quase 70 anos, vou andar sozinha, que eu gosto. Será que dá? Eu busco saber, não é? A situação. Turismo, né? A gente vai desde dos pontos turísticos. Então, todo esse preparo, eu vejo isso muito positivo. Tá? E quando a gente está lá? Então, eu separo por antes, durante e depois. Tá certo? Eu tenho um livro, né, que já, né, quero lançar logo, que é Como Viajar Sozinha Depois dos 60 Anos. Né? E quando eu falo sozinha, às vezes eu vou sozinha numa excursão, mas estou sozinha para fazer os amigos lá. Não é? E porque você tem que pensar no antes, no durante. E aí tem várias situações, né? Eu curto muito, viu, Renata? E indico, sinceramente, mas sempre assim, com a consciência e com a intencionalidade, que é uma palavra que eu usei para o meu segundo livro do ano passado, que é longevidade intencional. De novo, um livro com artigos, aí são artigos,
O primeiro foi empregabilidade, e esse daí já ligados ao nosso envelhecimento saudável, ativo, positivo, com artigos desde das minhas experiências no Centennial Expedition, nas Plus ONGs, até, não é, esses relatos, essas pesquisas que eu faço, né, ligadas a como envelhecer bem. Né? E eu gosto muito mesmo de frisar a questão de buscar fazer amigos de todas as gerações. Eu não tenho vergonha, Renata, eu puxo o papo. Não, é uma delícia. Eu estou vendo assim, porque o assunto longevidade, para mim, é um assunto que caiu no meu colo há 2 anos atrás, em termos de conversas e de aprendizado. Mas, lógico que estou no meu lugar de fala aqui, com meus 65, mas eu estou vendo você, eu tenho conversado com várias pessoas que têm, vamos dizer assim, um foco muito específico num recorte da longevidade. Você, eu estou vendo assim, não tem limites, né, Silvia? Acho que o teu interesse pelo assunto é global, né? Eu acho que você vai e com uma garra e vai fundo, né, numa visão assim completamente ampla mesmo da longevidade, né, e pratica isso, né, no seu dia a dia, né? Você é uma, como você falou assim, uma longeva ativa, né, assim, que está buscando mesmo construir essa vida. E quando que você começou isso? Olha, como eu te falei, né, lá perto, eu gosto do professor Alexandre Kalash, quando ele diz que nós falamos aposentadoria. Em Portugal falamos em reforma, a palavra, né? E quando se remete para a aposentadoria, ele fala muito, olha, é ir para os aposentos, que é o estereótipo eu falei, não, eu não vou para os aposentos. E foi uma revolta. E aí eu começo a lá, falei, eu não vou para os aposentos, não quero ir ainda também não. Ainda vai dar aposentos, coisa nenhuma. Eu quero bater perna, né? Rodinha nos pés, os amigos falam assim, tem. E aí, com toda essa, são 8 anos nisso tudo, e curiosa e tudo mais, hoje eu já alinho mais para trabalhar a questão das gerações, da conexão entre as gerações na empresa, porque hoje, não é, a gente precisa fortalecer e desfazer, acima de tudo, queira ou não, a gente vê bastante grupos de empresas aqui, como eu te falei da certificação que a gente fez lá em Portugal também, empresas que se preocupam em ter a equipe formada com pessoas de diferentes gerações. Lá na Lituânia, fui para a Estônia também, tudo ali pertinho dos Bálticos, pertinho mesmo, vai de ônibus. Tá? Então, eu vejo essa urgência, que é, né, trabalharmos todas as gerações no ambiente de trabalho. Se puder, na escola, como lá no Associação Stop Idadismo, vai muito na escola, nas escolas, no ensino fundamental. Ok, você já vai trabalhar a criança, para que não tenha, né, que não é só valorizar os avós, ele vai crescer valorizando todas as gerações. Então, essa transformação, tá? Eu estou bem focada nisso também. Sou uma mega curiosa, tá certo? Como você viu, mas em termos de trabalho, órgãos públicos e privados, eu estou gostando de dar uma ênfase nessa questão geracional, que eu vou chamar de uma conexão ou uma harmonia intergeracional, tá? Que é uma urgência, porque a gente vê cada situação, né, de pessoas. Quando eu vou falar, às vezes, Portugal, por exemplo, os colegas me dizem, estão ali na técnica, tal, puxa vida, eu tenho 40 anos, já fui demitido. Isso é fato, é fato. Então, isso eu estou achando que isso né, se pensar bom, tudo é urgente, desde combate do autoidadismo, que eu falo, eu não posso ser idadista em relação a mim. Eu não quero, Silvia, você não pode fazer isso, não convém. Não, peraí, eu vou com segurança, vou falar num ritmo com adequado, com sabedoria, sem ser ingênua ou irresponsável. Não é? Seja o que for, desde de uma viagem, não é, a qualquer interação. Eu não vou deixar de conversar com uma pessoa que eu quero puxar uma conversa só porque é 20 e pouco. Eu já venho do voo, do avião, lá né, eu já venho conversando com
com todos. É, Eu me divirto, e Renata. é uma riqueza, né? Porque é uma troca gostosa, né? Então, A gente só ganha com isso. Às vezes às vezes até dá uma certa preguiça de você falar, eu vou fazer só um voo rapidinho, mas vou puxar papo, ai meu Deus, que preguiça, estou cansada. Mas acho que a gente nunca perde, não é? não perde. E Nessas conversas. eu nas viagens, né? Lógico, se eu gosto de viajar, eu também tenho que equilibrar os gastos e tudo mais. Valorizo as tais low costs, que dá pra gente ir com uma mochila, não é? E vai, não gasta muito. Às vezes é mais barato do que pegar um trem. É verdade mesmo. Um comboio, como nós falamos, aí é verdade. Né? E eu gosto muito de ficar nos hostels, tá? Então eu tenho uma experiência de hostels, Renata, sem brincadeira, porque você tem que saber escolher. E eu já, nossa, e aí é a hora que você compartilha o quarto com outras pessoas. Tem que saber escolher o beliche, como nós falamos aqui, né? Tá bom? E quantas pessoas eu conheci, ou mesmo nas áreas comuns, que é a área onde, né, de alimentação, ou a área de estar, né? Que tem hostels maravilhosos, maravilhosos. Eu ainda hei de ficar aqui em São Paulo, ou em algum lugar num hostel brasileiro, eu ainda não fiquei, mas eu sei que aqui em São Paulo tem vários. E são pessoas de todas as idades. No Porto, que falam nisso, nossa, pessoas da Europa, eles são pessoas 70 a mais, 80 nos hostels. Aí faço amizades. E tem o quê? Pessoas de todas as idades. E aí, nossa, eu adoro, porque pessoas, né, de muitos brasileiros também, né? Aí a bagagem vem cheia de amigos. E a interação né? E que bom que depois vamos para as redes sociais e a gente continua a amizade ali. Exatamente. Não, isso é interessante, né? Como conecta mesmo. Me fala uma coisa, Silvia, porque a gente até nem pode ficar aqui ad eterno, né? Nós temos um horário a cumprir. Então eu queria, assim, saber com você qual você vê como o maior desafio para, vamos dizer, para você conquistar tudo isso que você vem buscando, que é o mundo que se preparado para acomodar com potência, com alegria, a longevidade que nós estamos conquistando, né? Porque até pouco tempo atrás a gente não tinha essa expectativa de vida como a gente tem hoje. Então, qual é o maior desafio para você, para o tipo de olhar que você tem, para a atividade que você faz, para as buscas que você tem? Olha, né, da minha trajetória, e é lógico em desafio, eu quero aprofundar ou chegar no maior número de entidades, seja pública e privada. Fico muito feliz quando vou também dar aula na própria Justiça Federal, né? Sempre tem uns eventos, eu fico felicíssima quando há essa possibilidade. Então, em Portugal também, nos órgãos públicos que nos chamam para saber o que é idadismo. Tem gente que não sabe o que é isso. Ele existe, mas o nome não foi dado. Mas o que é possível fazer? Então, o que eu vejo urgente, não é ampliar ao máximo, não é, essa consciência de que nós temos que trabalhar a questão do combate ao idadismo, nos níveis, que é o que a gente aprende. A OMS nos ensina que é primeiro pessoal, o interpessoal no nosso meio, é um filho que acha que a mãe não pode viajar sozinha, ai dos meus filhos, se me proibir nada. Né? Mas existe. E não é, o das organizações, que, por exemplo, a questão do trabalho, na saúde. O idadismo na saúde em Portugal é uma coisa assustadora. E a gente pensa como? Sabe como? Isso eu ouvi da minha experiência, tá? E das aulas, tá? De pessoas que trabalham no meio, na área da saúde, que nos prontos socorros, o atendimento de pronto-socorro, tá? Para o jovem é diferente, é superior do que a pessoa idosa. É como se fosse, não investe, tá? O atendimento, estou falando no sistema público, é reduzido para as pessoas mais velhas. Na OMS, num evento que teve lá em Lisboa, que estava a OMS Europa, todos os países estavam representados, o Alexandre Kalash estava lá também, eu nunca vou me esquecer.
na investigação, investigação científica, né? Os estudos continuam, aprimoramento e criação, né, de medicações, tratamentos e tudo mais. No tratamento da diabetes 2 e lombalgia, não investigam, não incluem os 60 mais para fazer os estudos e as análises. Idadismo na saúde. E esses dias eu aqui, já estou uma semana aqui, sem brincadeira, onde eu estava? No Instituto do Sono, sabe o Instituto do Sono? Está lá colado lá no elevador, até um anúncio, vão investigar uma questão. A investigação é ligada à enxaqueca. Eles chamam, estão convocando pessoas que queiram participar, e aí vão ter atendimento médico, vão poder fazer, estão sendo os analisados, aqueles que os pesquisadores estão trabalhando nesses seres humanos, até 60 anos. Isso é ou não é um idadismo? Da saúde? Mas, enfim, então, esse desafio, né, quando você me perguntou para mim, é trabalhar o combate ao idadismo de um modo amplo, tá certo? E conscientizar empresas ou líderes, vou chamar de líderes, não importa se é empresa ou público, né, ou órgãos públicos, sociais, não importa, no valor de ter, né, da grandeza econômica, grandeza de, estou falando de business, em ter grupos com diferentes gerações. Isso não é invenção, porque tem vários relatos de empresas que fazem essa prática. Sabe que eu fico curiosa? Porque, por exemplo, a gente sabe que a maioria das medidas e a maioria das coisas que vão se acelerando nesse mundo tem muito a ver com a conta financeira, né? Assim, que vantagem financeira eu levo de olhar para isso? No caso da longevidade, eu fico até impressionada que não agiliza tão rápido quanto deveria, na medida do quão óbvio é a urgência disso financeira. Porque a hora que você não tem oportunidades de realocação no trabalho e desperdiça essa, vamos chamar de mão de obra dos 50, 60, 70 a mais, que ainda tem capacidade de gerar recursos e estão simplesmente encostados, eu não consigo entender por que não agiliza. Porque é como você estava falando, só tem vantagens, não é? Quer dizer, na troca e também vamos dizer, de um custo menor público também, porque um idoso encostado, aposentado lá no aposento, ele fica mais caro, porque ele adoece. Além dele não gerar recurso para si próprio, ele ainda adoece na tristeza ali daquele aposento, né? Daquela solidão e tudo mais. Então, não entendo o que está faltando. Eu não entendo, e do que eu já pude pesquisar, o custo, às vezes, por retirar essas pessoas com muito, sempre a retirada, a demissão, é questões financeiras. É para reduzir os gastos com os salários e tudo mais. E não é? Então, retiram, às vezes, alguém que já está num patamar superior em termos de ganhos para contratar alguém por menos. Ou seja, mas que sai muito caro. Porque só em termos da perda daquele conhecimento ou da capacitação, de acordo, tá? Sai perdendo. Essa economia é uma mentira, tá certo? E lembrando, enquanto que a gente sabe muito bem, já vimos quando analisamos os atributos de cada geração, as pessoas, com 50 a mais, 40 a mais, com mais experiência de casa lá da empresa, já estão mais preparados e experientes da resolução de problemas. Já não vão ter que passar... Lembra tudo que nós passamos no dia a dia do trabalho? Que depois, se a situação voltava, poxa, a gente tira de letra, já passamos por isso, não é assim. Né? E que essa pessoa, que seja... Olha só, a gente está falando de longevidade. Quando eu falo de longevidade, né, eu já friso muito. Peraí, não é para só pensar em 60 a mais, hein? Nós temos que pensar nos 50 a mais, no 40 a mais, que já está sendo vítima do idadismo e que também tem que pensar no envelhecimento dele.
não é, as receitas, ou né, falamos aqui em formas, o que fazer e tal. Não vá pensar em seu protagonismo pós 60 anos, só depois dos 60. Como o Kalash diz, eu gosto muito de mencionar, se você não começou, começa agora, tá bom? Mas se a gente puder pensar nisso antes, eu comecei nos 60, mas se a gente puder pensar lá na frente, começa logo a trabalhar, né? Não só a sua saúde, né? A sua saúde lá, mas a sua, não é, a sua empregabilidade, seja como empreendedor, por exemplo, para pensar. Por isso o livro chama Longevidade Intencional. Eu peguei essa palavra, essa expressão, até registrei a marca, que é: eu tenho que cuidar do meu futuro com intencionalidade. Ninguém faz isso por mim. Filho não faz. Mãe, pai, cônjuge. Não, eu tenho que pensar. Nós temos as colaborações, as trocas de informações e ideias, mas eu tenho que pensar nisso. Então, eu acho que o desafio, e eu vejo, é trabalhar essa mudança, né, as conscientizações, né, essas mudanças, a abertura das mentes, que é individual, não é? Se a gente pensar, sou eu que tenho que fazer isso, desde de combater esse idadismo em relação a mim mesmo, em relação ao outro, não é? Tentar, eu como líder, ampliar isso daí da melhor forma possível. E nós, individualmente, nós temos que ser ativistas, como você falou, cada vez mais. Se a gente pensar, né, no último censo, vimos a quantidade não é, como não é mais pirâmide, já sabemos, né, a proporção de pessoas 50 a mais, 60 a mais, o quanto aumentou. Diminui o quê? Diminui a natalidade. E aí, né, sabemos Portugal, onde nós estamos lá, por exemplo. Eu me lembro que foi 2019, que foi um saldo negativo. Né? Mais mortes do que nascimentos. Logo, e é o segundo país da Europa, né? Ou não sei se foi do mundo até, com o maior número de pessoas idosas. O primeiro é o Japão, se eu não me engano. Então, tem que pensar nisso. Porque tem custo, aquilo que você falou daquela hipocrisia, porque você tira do mercado de trabalho, vai gerar a solidão, a doença, a tristeza, vai ter outros gastos. Enquanto que se investe nessa saúde, vamos dizer assim, integral, vamos dizer essa nessa palavra, atividade, todos saem ganhando. Nós vamos ter notícias dessas, temos grupos de empresas aqui que trabalham bastante a questão da diversidade geracional, tá certo? Não tem tanto tempo assim, mas em breve nós vamos ver os relatos brasileiros do quanto eles ganham. Com isso, eu escrevo sobre o que eu vejo no mundo afora. Então, da Escandinávia, países que dizem o quanto é bom ter essa diversidade. Tá? E o que a gente tem relatos legais do ponto de vista da vida, da moradia. Lembra? Ainda tem aquela história de moradia, que a gente chama de co-housing, co-living, que você vai morar em, seja vertical ou horizontal, é sempre a palavra intencionalidade, com pessoas que se importam, não é vizinho que não está nem aí, com uma questão de um se preocupar com o outro. É um ativismo, não é, Renata? A gente tem que se mexer, e falar. Porque isolado, sozinho, não dá. Por mais que você tenha condições, e que não é, isso não se estende para muita gente, isso na verdade se estende para muito pouca gente. Mesmo que você tenha condições, o isolamento não vai te deixar pleno, né, saudável e a sua permanência no mundo justificada, né? Silvia, é uma delícia estar essa conversa com você. Ai, que Renata, bom que deu obrigada. certo de você vir. Vamos ver se a gente se encontra mais agora, Por favor. né, por lá em Portugal, para ver o que a gente pode ajudar e colaborar com o crescimento desse tema lá também. Estou super à disposição. Foi uma delícia te receber. Adorei, viu? Renata, a gente não para de falar aqui. Conte comigo, né? Muito porque você obrigada. achar que eu possa ser útil, tá? Aqui ou lá também estamos conectadas, e que a gente possa levar, né, essa palavra para todos, em todas
não é, se a gente pensar, falando do ponto de vista econômico também, isso tem que chegar em todas as faixas socioeconômicas, e aí que seja por meio dos órgãos públicos ou das organizações sociais, que a gente faz parte. O que é importante é a gente se mexer, né? Nós temos que ter esse nosso ativismo. Eu te agradeço muito, te parabenizo pelo teu projeto tão importante, com tantas manifestações e entrevistas fantásticas. Adorei. Muito obrigada. Muito obrigada.